Olá, amigo transportador. Hoje o podcast está incrível. Nós vamos falar sobre transporte e logística aqui com uma pessoa extremamente experiente nessa área, que viveu todos esses momentos do transporte há muitos anos trabalhando com logística e fez algumas inovações muito interessantes que você, transportador, pode tomar como exemplo e usar na sua transportadora aí. Eu estou aqui com meu amigo Henrique Silva, da Bentrac. Muito obrigado, Henrique, por ter vindo aqui no nosso podcast. Você é sempre muito bem-vindo aqui. Olá, Jefferson. Olá, amigos todos aqui, telespectadores. Grande prazer estar aqui contigo, Jefferson. Como eu já te falei, você é um grande amigo de muitos anos aí do transporte, sempre nos dando um baita suporte, ajudando. E assim, conta comigo que eu puder contribuir aí contigo, com a Active, com todos os seus parceiros. Pode contar com a gente. Bom, Henrique, como sempre, né, é um prazer recebê-lo aqui. E como você tem toda essa vivência aí do transporte há muitos anos, né, queria que você contasse um pouquinho sobre a sua trajetória na área de logística, né? Você começou lá em 2001, né, na máquina de escrever. Conta um pouquinho dessa história aí, que tem muita gente aí que não conhece nem máquina de escrever, viu, hoje na logística. Exatamente, fax, máquina de escrever, todos esses equipamentos que a gente usava muito, né? Eu comecei em 2001 da seguinte forma: meu pai ele já trabalhava com transporte, né? Ele trabalhava como gerente de uma empresa de logística, trabalhou alguns anos nesse segmento e ele montou a dele, né? Sempre foi super empreendedor, admiro muito isso no meu pai, sempre procurando trabalhar vendendo, comercializando e fazendo dinheiro. Trabalhou também, teve alguma função no setor público, mas sempre focado no empreendedorismo. E aí, com toda essa experiência que ele tinha acumulada no transporte, ele montou a transportadora dele. E assim, no primeiro dia que ele montou, eu já falei, não, pode contar comigo que eu vou trabalhar contigo. Isso foi em 2001. 2001 nós montamos a nossa primeira empresa. E de lá para cá, igual você falou, era tudo diferente, né? Por mais que assim, a gente fale em 23 anos, hoje em dia as coisas aumentam assim, exponencialmente a velocidade de mudança, né? Naquela época não era tão rápido, assim, foi bem nessa virada. Então, de fato, a gente usava as minutas, conhecimento era tudo impresso, batido à máquina, escrito à mão mesmo. A gente usava muito fax, né, para fazer a comunicação. Naquela época, eu costumava falar o seguinte, que para uma boa transportadora, ela coletava quando o cliente pedia e entregava no prazo combinado. E, desculpa, meu ponto de vista agora é o seguinte: você coleta quando pede, entrega no prazo combinado e você tem a obrigação de informar tudo que tem acontecido. E principalmente informar na hora que a mercadoria é entregue. Uma das coisas que mudou bastante é a gestão da informação, né? É a distribuição da informação, tanto para embarcadores, né, para o remetente, quanto para o destinatário, né, Henrique? Exatamente. Hoje é tempo real, né? Aquele tempo, isso com certeza era diferente. O cliente te ligava, você mandava um relatório no final do mês, até a própria verbação, você fazia a verbação de um seguro uma vez por mês, relacionava tudo e mandava via fax a sua relação de embarque. A verbação era mensal? Mensal. Nossa, agora a verbação é instantânea, né? Emitiu o CTE... Exatamente. Se você é um principal critério das seguradoras, né? Se você não informar que a verbação é a informação do que você está transportando, se você não fizer isso antes do embarque, você já perde a sua garantia securitária, né? Então isso hoje é extremamente importante, é uma das mudanças. São Paulo, a gente trabalhava com caminhão truque, com até carreta fazendo entrega dentro de São Paulo. Hoje isso é impossível, né? A distribuição mudou completamente o perfil. Entregar com truque dentro de São Paulo, né? Faz tempo, né? Faz tempo. Caramba. Então, Henrique, você inclusive dirigiu o caminhão. Sim, É sim. mão na massa mesmo. Exatamente. Igual a gente estava batendo um papo um pouquinho antes, eu comecei em 2001 tinha 15 anos. Então, passei por todos os cargos absolutamente da empresa. Então, já fui ajudante, arrumador, motorista. Sempre me qualifiquei nesse sentido. Então, dirijo caminhão, carreta, qualquer equipamento que precisar, eu tenho essa possibilidade. Quando preciso, eu dirijo. Então, já fui também auxiliar de administrativo, de expedição, comercial. Então, a vantagem da empresa menor é essa, né? Você acaba trabalhando em todos os cargos e funções. E tem uma visão bem completa do processo, né? Toda essa experiência, essa vivência que você teve... te trouxe uma experiência, uma visão diferenciada como empresário, né, Henrique? Acho que você
ser mão na massa, aprender fazendo ali, né, no dia a dia, desde criança, né, 15 anos. Hoje o pessoal não pode mais trabalhar com 15 anos, né? Uma pena. É uma pena. Uma pena porque, assim, com 13, 14 anos, o trabalho, desde que seja um trabalho, lógico, que permita que a pessoa ainda estude, que é super importante, mais importante, estude, se divirta, tenha sua vida social, mas o trabalho dignifica o homem, já desde sempre foi dito isso. E é muito importante na questão de maturidade, de ter a sua própria independência financeira, né? Não depender de pai e mãe. Então, tudo isso vai estruturando a moral, o caráter. Você consegue criar um cidadão muito mais completo, um cidadão muito mais cioso das suas responsabilidades, dos seus deveres e dos seus direitos, né? Que bacana, né? É verdade, né? Hoje em dia mudou bastante, né? Até mesmo as fases da vida dos adolescentes mudou, né? Não é mais... Antigamente era até... Adolescente era o quê? 16, no máximo 17 anos. Hoje tem adolescente com 25, 26, até 30 anos aí, né? Tem. Pois é. Agora, essa experiência que você passou pela transportadora, né, em todas as áreas ali, né, dentro e fora da transportadora, como é que você viu a sua empresa crescer tanto nesse período, cara? Como é que isso colaborou para que a sua empresa crescesse nessa pegada que você tem? Como eu comecei muito novo e meu pai sempre foi um cara muito do comercial, mas nunca foi muito um cara de gestão. Desde esse comecinho eu tive muito que aprender na raça, né? Então fui errando. Hoje eu tenho uma visão completamente diferente, mas é aquilo que eu sempre falo. Tudo que eu passei de dificuldade, de erros que eu tive, que foram que me trouxeram até exatamente onde eu estou hoje. Né? E realmente a gente aprendeu com erro e acerto. Com erro e acerto. Hoje eu tenho uma visão diferente. Eu acho que a gente não precisa errar tanto para acertar. Você pode acompanhar erros alheios, né? Por meio do estudo, da capacitação. Por exemplo, esse podcast que você faz tem muita informação útil. Sempre que eu adoro podcast, eu escuto vários. Todos os dias eu escuto algum podcast. Leio muito. Então eu tenho conseguido trazer muita informação. Estudo também. Sempre me mantenho atualizado, estudando. E trazendo muita prática de mercado nova. Eu fiz administração de empresas, me formei no começo dos anos 2000. De lá para cá fiz alguns cursos e agora no final do ano passado eu terminei de fazer um MBA. E assim, mudou, não vou falar 360, deu uma volta 180 graus em 15 anos. Está completamente diferente a forma de gestão, a forma de conceber uma empresa. O que não muda são os valores, as principais práticas, etc. Mas a questão de gestão, tecnologia, processo lidar com pessoas. Hoje é completamente diferente a forma como você lida com as pessoas e faz toda a diferença. Eu diria que o sucesso de uma empresa passa, sim, por bons procedimentos e por tecnologia, mas principalmente por pessoas e relacionamentos. Muito interessante, Henrique. Você falou uma frase muito importante, né? Você pode aprender com seus próprios erros e aprender com os erros dos outros. Aprender com os próprios erros, às vezes dói e às vezes dói muito, né? Sim. Tem gente que quebra a empresa e tal. Agora, aprender com os erros dos outros, né, ou com os acertos dos outros, é muito importante, porque você corta etapas. E essa é a sua proposta, né? Que você acabou de falar aí, poxa, eu passei alguns anos, né, fazendo algumas coisas que mudou a visão conforme você foi evoluindo, conhecendo a prática e também aplicando os conhecimentos em cursos dentro da sua empresa. E com isso ela foi se transformando, não é isso? Foi. Realmente hoje, a gente olhando a nossa operação, olhando a nossa empresa, olhando para trás, a gente vê que nitidamente teve uma grande evolução. Demandou muito esforço, muita dedicação. Empresa é isso, né? O sucesso, na minha visão, é isso. É você realmente ter um objetivo definido. E tendo esse objetivo definido é você não desistir. Você tem que ser perseverante. Porque erre, corrija rápido, né? Corrija o mais rápido possível. Se conseguir errar menos, aprendendo com os erros do próximo, etc. Mas seja perseverante. Porque é uma conta, assim, de mais e menos. Você pega
um determinado período de tempo. Naquele período de tempo você tem consistência, você tem trabalho, você tem dedicação e você faz correção de rumo e correção de erros e inadvertidamente você vai chegar no seu objetivo. Né? Então, o problema que eu vejo hoje é que as pessoas desistem de certa forma rápido, fácil, dificuldade, problema. Vai ser uma dificuldade e um problema se você chamar ele dessa forma. Mas a dificuldade e o problema não é isso. Eles são desafios para te fazer ser uma pessoa melhor, para fazer a sua empresa evoluir, para você ser um ser humano mais completo dentro da sua família, você ser um melhor pai, um melhor filho, um melhor irmão. Tudo isso você consegue como? Evoluindo através de desafios. É que aí muitas vezes a pessoa encara o erro, né, como um fracasso, né? E na verdade é inerente do ser humano errar. A gente erra muito. E o legal é a gente aprender com esses erros, identificar, né, é saber observar o que pode ser melhorado para o próximo passo. Sim. Essa é a sua visão. Essa é a minha visão, esse é meu estilo de vida. Nós temos sempre que estar melhorando, evoluindo. Eu quero sempre, não me comparo, acho que assim, o segredo da infelicidade é a comparação. Né? Você se comparar com o outro, com o terceiro, com qualquer coisa que seja. Mas a partir do momento que você se compara com você mesmo, como que eu estava ontem, como que eu estou hoje? Como que eu evoluí? Minha empresa, como que era, como que ela está agora? E a autorresponsabilidade, isso é super importante. Tem algum problema? Na empresa, um funcionário errou, fez alguma coisa, a culpa não é do cara. O culpar, se eu achei o culpado, resolveu ali, vai continuar tendo o mesmo problema. Agora, a partir do momento que eu assuma, dentro dessa situação, o que eu posso fazer e qual que foi minha parte aqui de contribuição para que isso desse errado. Entendeu? Eu chamei esse cara antes, conversei com ele foi bem treinado, expliquei para ele certinho o que ele tinha que fazer, qual que era o meu objetivo, tive clareza naquilo que eu falei, porque é muito mais simples você achar um culpado, né? Do que você se autorresponsabilizar e resolver de fato o problema. Aí a gente responsabilizar o outro é mais fácil, né? Sim. Mais simples. Então, agora você olhar para dentro, principalmente da sua operação ali, da área da logística, entender o que causou aquele problema, vai fazer com que você melhore e suba mais um degrau. Sempre assim. Evolução contínua. A evolução passa necessariamente por isso. Identificar o erro e corrigir. Identificar o erro e arrumar um culpado, você não evolui. Infelizmente, você pode até resolver momentaneamente aquele problema, mas você vai permanecer no mesmo local. Permanece ali sempre errando do mesmo jeito, né? Ele vai voltar. Você vai terceirizar ali o problema e aí o cara tá sempre certo, né? Tem um empresário que ele é sempre o cara certo. É o cara que está sempre certo, ele nunca erra. Né? O problema é o cliente, o problema é o operador, o problema é o motorista, o problema é o trânsito. O governo. O concorrente. Né? E dificilmente ele olha para dentro, né? Exatamente. O olhar para dentro, você ter essa visão, a gente comentou agora há pouco, que quem descobriu que a água é molhada não foi o peixe, né? Então, você sair de fato da sua operação, conseguir ter uma visão mais holística, envolvendo todas as ações, todas as pessoas, olhar o resultado que você quer. Eu sempre falo muito de clareza, onde eu quero chegar. Se você sabe exatamente onde você quer chegar, fica muito mais fácil de dizer não. Porque para ser feliz, você tem que saber dizer não. Então, você começa a direcionar a sua operação para onde você quer que ela vá. E tudo isso passa necessariamente por uma autoavaliação e por você se propor ser uma pessoa aberta, que entenda, humilde, que você é a pessoa que mais erra, né? E a partir do momento que você erra, isso é super importante, porque você se abre para fazer uma correção e melhorar. Errar e observar onde errou, né? Essa visão analítica do problema faz toda a diferença, né? Você analisar ali o passo a passo, o processo, se estava correto. Como você falou, acho que uma das grandes falhas aí no transporte é realmente o treinamento. As pessoas precisam ser mais orientadas, né? Mesmo porque a educação no Brasil ela não é orientada a empreendedorismo, né? Ela é orientada a várias coisas, menos a empreendedorismo, a educação financeira e tal. Então, as pessoas não têm essa habilidade, né? E o empresário que quer ter sucesso, ele precisa treinar o colaborador, né? Essa é a minha visão, Henrique. Sim, isso é perfeita a visão.
O treinamento, ele é um acordo ali que fica explícito entre o que você quer e o que a pessoa pode entregar, né? Eu acho que isso é super interessante de ser combinado. A partir do momento que você senta com aquela pessoa e diz, eu quero exatamente isso e é assim que é feito. A única coisa que eu acho que é muito importante também nesse sentido é, estou treinando o cara, estou ensinando ele a fazer do jeito que eu quero que seja feito. E o Steve Jobs falava isso, eu acho bem interessante. A pior ignorância do empreendedor é contratar alguém capacitado e dizer o que ele tem que fazer. Né? Você contratar alguém capacitado para ele te dizer o que tem que fazer. Então, a partir do momento que você identificou uma pessoa que tem capacidade para desenvolver uma ação, um trabalho, você ensina a forma como você faz, mas deixa ela. Faz do jeito que eu falei, mas a partir do momento que você identificar um ponto de melhoria, alguma coisa que pode ser feita para melhorar isso aqui, você me fala. Você tem essa abertura. Deixa isso claro para o cara, porque muita gente não deixa, né? Mas tem possibilidade. Não é nada assim, uma regra que você tem que seguir 100%, se você não fizer dessa forma, vai ser mandado embora, etc. Não, porque aí fica uma coisa meio cabal, fica pesado, né? Fica pesado, ruim. E se você dá essa flexibilidade, é bom para o cara e é bom para a empresa. Nada mais simples do que você ter clareza do que você quer e passar essa clareza para o colaborador, né? Para que ele siga os passos que você gostaria que ele fizesse, né? Exatamente. Tem muita gente aí, Henrique, que pensa assim, né, o empresário, poxa, mas eu vou treinar o colaborador e ele vai para o mercado. Poxa, eu pego uma pessoa crua, treino o colaborador e ele vai para o mercado. O que você acha dessa postura assim? Tem agora eu não lembro qual foi o pensador de administração que fala isso. Experimenta deixar alguém destreinado e ruim dentro da sua empresa para você ver quanto que vai custar, né? É muito mais barato você treinar e ter alguém bom e ele ir embora do que ele ficar uma pessoa ruim dentro da sua empresa. O resto da vida, né? Exatamente. Você não treina e ele fica fazendo ali daquela forma sem competência por anos. E agora, se você treina e ele fica 1, 2 anos, 3 anos, você já recuperou e a sua empresa avançou, né? E a minha visão nesse sentido é a seguinte. Como eu passei por essa transição, então eu trabalhei muito com clientes e pessoas que tinham uma forma de agir, de pensar muito... Não é que elas são má pessoas, mas elas eram assim porque foram ensinadas dessa forma e o mercado era assim, muito bruta, a forma de lidar muito diferente, pessoas que gritavam, brigavam, etc., impunham aquilo que queriam, né? O famoso chefe, etc. E hoje eu percebo que as pessoas, os mais jovens, eles foram criados de uma forma diferente. Eu percebo como progresso, tá? Muita gente fala aquele saudosismo, vou dar um exemplo. Eu jogava bolinha de gude, empinava pipa, rodava peão, achava isso maravilhoso, legal pra caramba. Mas eu vou dizer que fazer isso é mais legal do que o cara hoje jogar um videogame com realidade aumentada, virtual, que ele se comunica com qualquer pessoa do planeta, pode jogar com um cara na China, com um cara no México, em qualquer lugar do mundo. O que é mais legal? Se eu tivesse essa oportunidade, eu ia ficar jogando bolinha de gude? Entende? Lógico. Então, nós estamos progredindo, sim. As pessoas têm progredido. O tratamento mais humano, mais igualitário, isso é super importante. As empresas realmente têm que adotar isso. Claro, no fim das contas, o que interessa é a gente atingir o nosso objetivo lá no final. Isso é super importante. Então, o que eu vejo? Para você ter um bom funcionário, você tem que treinar sim, tem que ensinar sim, mas tem que reter. E como que você vai reter o cara? Não tem uma fórmula mágica. A fórmula é conversa com ele, chama ele na sua mesa, bate um papo, vem aqui conversar comigo. Você está treinado? É aquilo que você queria? Você está gostando? Realmente você quer trabalhar com transporte? Às vezes o cara quer trabalhar com moda. Ele está ali porque ele precisava entrar naquele emprego, ele é um cara que vai sair, não vai ficar. Só que custa, bate um papo com ele, entende direitinho o que ele precisa, já vai aproveitando esse gancho para preparar uma pessoa, fala, já que você gosta mesmo disso, vou colocar uma outra pessoa, treina para mim do jeitinho que eu te treinei, coloca um cara bacana. Na contratação, identifica alguém que tem esse perfil, que realmente quer trabalhar nessa área. Aí você vai minimizar muito, você não vai evitar. Claro que não, porque o mercado está aí e a gente sabe como funciona, meio predatório. E as pessoas também mudam, né? Às vezes a pessoa quer mudar de cidade, quer fazer outra coisa, né? Então, existe essa mudança natural. Agora, se você não prepara a pessoa, ela não consegue nem sair da sua empresa, né?
Não consegue nem sair dessa empresa. Isso é péssimo. Exatamente. Isso você falou tudo. Se tiver uma empresa com uma pessoa despreparada, ela não vai sair mesmo, porque ela não vai conseguir uma outra oportunidade. Vai estar parada. Aí, se você tem uma pessoa boa, ela vai ser concorrida e cobiçada pelo mercado. E aí, qual que é o seu diferencial? O que você faz para manter essa pessoa trabalhando contigo? Qual que é a sua atratividade? Então, o feedback, conversar com a pessoa e, mais uma vez, falando, clareza, o que você quer? Fala para mim. Entendeu? Às vezes não é só dinheiro. Eu não quero dinheiro, eu quero me preparar e mudar de cargo. Eu quero sair da área administrativa e quero ir para a área comercial. Mas isso tem que ser estruturado, conversado, é feito a duas mãos. Entendeu? Não é fórmula mágica, mas conversa com o pessoal, com a sua equipe, que você vai conseguir entender isso e reduzir esse tipo de problema. E uma das coisas que beneficia, que leva a essa decisão, esse tipo de situação de conversa entre colaborador e encarregado, coordenador, até mesmo o CEO, é o clima organizacional, desculpa. O clima organizacional, ele faz uma mudança na empresa, né? E a gente estava comentando aqui, Henrique, em outros vídeos, o clima organizacional, o diretor, o CEO, o dono da empresa, no caso das transportadoras, é muito mais ali, o dono que está no tete-a-tete ali, ele tem a capacidade, ele tem o poder de mudar esse clima conforme ele atua, como ele age. E então você comentou aí que tem o modelo antigo, que é o chefe, o carrasco e tal, que era uma coisa, e tem as novas empresas que estão humanizadas, que estão evoluindo, carregando as pessoas junto, né? Então, são culturas diferentes, né? Você teve algum trabalho lá na Bentrac que você fez com relação à cultura, a trazer essas pessoas dessa maneira humanizada que você está falando? Sim, é um trabalho contínuo, na verdade, né? Está sendo feito, em cima de muita conversa, mas basicamente o que a gente tem feito é estruturar melhor no departamento de recursos humanos. Nós tivemos no começo final do século passado, esse começo, uma onda de CEOs de empresas sendo engenheiros, né? Técnicos. A gente via muito isso, né? O pessoal trazia aquele cara técnico, que era número, que trazia resultado, etc. E teve uma hora que isso começou a empacar. Né? Por que começou a empacar? Porque precisava de uma visão diferente, precisava de resultado, precisava tirar mais das pessoas do que elas podiam dar. Simplesmente isso. E quem que virou protagonista nesse sentido? Os recursos humanos, as pessoas. Hoje você tem vários exemplos de CEOs de multinacionais que vêm da área de recursos humanos, que era um pequeno departamentinho, um bracinho da contabilidade. E hoje não, hoje é protagonista. Antigamente o RH era a folha de pagamento, né? Folha de pagamento. Terceirizado, muitas vezes a empresa não tinha isso dentro da empresa, não tinha. E hoje quem não tem, por mais... eu preciso só quando for uma empresa média, grande, não. Então, qualquer empresa tem que ter isso. Se é só você e um funcionário, uma das suas funções tem que ser RH. Mas é um RH estruturado, que é você fazer um feedback, uma boa contratação, um plano de carreira, né? Essa pesquisa para você chegar e entender como está o seu clima, implantação de cultura. E a cultura, você falou tudo. A cultura, basicamente, numa empresa pequena, e à medida que ela vai crescendo, muda um pouco, mas na empresa menor é a cultura do dono. É a cultura do dono. É a cultura do dono. E aí, como você se posiciona... Até o dono precisa estar aberto, ter humildade para escutar as pessoas e também ouvir as críticas, entender o que ele pode melhorar. Linkando no que você falou anteriormente, né? A cultura do dono, de repente o dono reclama das pessoas, só que a cultura é dele mesmo. Se o dono reclama, as pessoas reclamam. De quê? De tudo. Então, acho que essa consciência de saber o que está acontecendo, elevar o nível da conversa, né, para um feedback construtivo, para uma ação em conjunto, eu acho que fica bem melhor ali o clima, e você vai construindo uma forma de operar diferente. Né? Muda tudo. A gente volta na autorresponsabilidade. É você entender o que deu errado de fato e qual é o seu papel nesse problema, né? A partir do momento que você identificou esse problema, como que eu faço para resolver? Chamar as pessoas e se colocar também à disposição de mudar, né? Se você não tiver aberto à mudança, não tiver humildade,
É muito difícil. Você vai ser um empreendedor que... A gente vê muito empresário que fica refém da empresa, né? Isso é um problema. Vive refém, tem que trabalhar, acordar, abrir a empresa, fechar a empresa. Não tem um espaço para praticar uma atividade física, para passar com a família. E aí, o que ele gosta de fazer... Pô, o cara abriu a transportadora porque ele gosta daquele dinamismo de mexer com transporte, com carga, de atender cliente, de fazer o comercial, de ver as coisas acontecendo. E, de repente, ele fica tão focado naquilo, não sai, ele assume a responsabilidade, assume a operação, entra demais naquilo e fica sem tempo de fazer o que ele gosta. Aí aquilo fica maçante, fica chato. Chega uma hora que não tem mais prazo, que tem prazo de validade, na verdade. Aí a empresa acontece que quebra. Quebra porque não tem condição de dar sequência, né? Não tem condição nenhuma. A empresa, ela tem que ser, na minha opinião, a empresa só evolui e só prospera quando ela não depende do dono. Isso é legal também falar. A gente fala sobre um exemplo, né, qual que é a função da mãe. A gente confunde. Eu vi isso, uma psicóloga falando isso. A mãe, ela tem esse entendimento de que ela tem a função de cuidar do filho, né? Tem que dar comida, limpar, trocar, levar para a escola, etc., cuidar. Mas essa não é a função da mãe. A função da mãe é fazer o filho não depender dela. É gerar autonomia, é criar autonomia. E é a mesma coisa com a empresa. A sua empresa, para você viver, ser feliz e próspero, você tem que ter uma empresa que não dependa de você. Não que você não precise trabalhar. Lógico que você vai trabalhar. É evidente que você vai direcionar, pensar. Eu tenho focado muito nos últimos tempos na parte de estratégia, né? Então, quando você consegue delimitar uma boa estratégia, tirar aquilo do papel, quem são as pessoas que eu preciso, que qualificação que ela tem que ter, onde que eu quero chegar, tudo isso faz diferença. Muito bacana, Henrique. Essa ação, essa visão diferenciada, né? A gente vê pouco nessas empresas de transporte, porque a gente, você, assim como eu, né, tem bastante anos de transporte e conhece vários empresários, conhece várias empresas, e a gente identifica, né, logo quando você chega na recepção, qual é o estilo, qual é a cultura daquela empresa, né? E então essa evolução, né, como a gente estava falando aqui antes de começar a gravação, a gente estava batendo um papo, essa evolução do ser humano tá bacana, né? É vantajosa, né? Por mais que a gente pense que, poxa, tá ficando ruim, cada vez pior, mas é um pensamento que talvez não seja verdade. Não, eu acredito que não. Esse pensamento é a desculpa. É uma forma de falar, antes era melhor. Esse saudosismo exacerbado, isso aí é realmente uma muleta, entendeu? Tava conversando com o pessoal aí, Henrique, um tempo atrás aí, e se a gente comparasse, né, a evolução do ser humano, né, hoje, 2024, com 100 anos atrás, rapaz, estava começando a ter carro, né? 1924, quase não tinha carro, não tinha telefone, não tinha televisão. A evolução foi gigantesca, né? E em termos de violência também. Porque quando você fala, né, 1924, tinha passado a Primeira Guerra Mundial e já estava começando a Segunda Guerra Mundial. É uma violência ao extremo, né? E a gente vê nesse período também, né, para quem acompanha, lá na África era genocídio atrás de genocídio, tribos brigando, que até hoje, né, pessoas brigando, fazendo guerra. E quando a gente compara com os dias atuais, o nível da violência caiu muito, né? Então, significa, está no nível que a gente gosta? Lógico que não. Tem que evoluir muito ainda. Mas, nesse momento, a gente, olhando para a história, né? Porque a gente não viveu nessa época. Isso é importantíssimo. Você falou tocou num ponto que eu acredito muito, que é o seguinte. Tudo é cíclico, né? O que tem acontecido agora, lógico que a gente vai passar por uma evolução muito grande e está exponencial. Estava estudando sobre, que é a sua área, inclusive, inteligência de dados aí de negócio, BI. O que você, até 2021, se não me engano, todo o conhecimento acumulado e velocidade de processamento de dados até 2021, X de 2022 dobrou, de 22 para 22 para 23 dobrou de novo. E tem dobrado e a gente está indo para uma situação exponencial realmente, né? Não dá nem para chutar o que vai ser possível fazer daqui para frente.
Mas o fato vamos olhar a história com um olhar mais longevo, mais longo. O que já aconteceu, onde que a humanidade já errou, o que a gente pode fazer ou se trazer para a empresa, o que as outras empresas do meu segmento já fizeram de errado, o que eu posso fazer para corrigir. Traz mais um pouquinho. A minha empresa, estou com 23, 24 anos de empresa, o que eu já fiz de errado, o que eu posso corrigir? Pô, é inaceitável você errar de novo do mesmo jeito, né? Posso errar, claro, de novo. As novas dores, a gente está crescendo, indo para outros segmentos, fazendo novos negócios, novas coisas. Aí eu posso errar, mas errar de novo o que eu já errei, não pode. Então nós temos que fazer uma avaliação ao longo do tempo, né? Ter essa visão um pouco mais completa e não imediatista. E eu vejo que realmente esse é um ponto negativo. Os nossos jovens, nós mesmos, se a gente não se policiar, a gente está sendo muito forçado a ser imediatista. Hoje é um excesso de informação absurdo. Antigamente você ia num supermercado com uma lista de compras, você tinha um detergente, um sabão em pó, um saco de arroz e um saco de feijão. Em 2 minutos você pegava cada um. Hoje você vai comprar um detergente, é para mão suave, não é? Você quer um detergente que faz espuma, que não faz espuma, você quer verde, quer branco, quer azul. Você quer o ecológico. Ecológico, não ecológico, dá para reciclar, a embalagem não dá. Então é um excesso de informação que acaba atrapalhando. E principalmente essas redes sociais, jovem, videozinho de 10, 15 segundos, 30 segundos, isso te força a não ter profundidade. Uma leitura, um livro que você pega, que você precisa de fato cansar, criar sinapse neural para poder entender melhor aquela situação. Isso está ficando, então, a profundidade está ficando de fora. O pessoal só lê a primeira notícia. Só lê ali o headline, né, que a gente fala, a notícia, e não lê o conteúdo, né? Não lê o conteúdo. Isso é muito ruim. Um exemplo disso, todo mundo fala, mas é fato. Você pega um anúncio. A pessoa faz um anúncio e fala, eu estou vendendo um carro preto por R$5.000, divido em 2 vezes. Você vai ter 300 perguntas. As 300 perguntando a cor do carro, quanto custa e se ele divide. Entendeu? Então as pessoas realmente não têm mais profundidade. Isso é um fato. Isso a gente percebe, eu vejo no dia a dia com as pessoas. Tento direcionar para esse sentido, pessoal, lê mais. Meus filhos, a gente não falou disso, mas eu tenho 4 filhos, né? Tenho o Joaquim, de 11, a Helena, a Olivia e a Cecília. E eu pego eles, os que já estão em idade de alfabetização, que já estão alfabetizados, falo, você vai ler um livro aqui para mim, esse capítulo, e faz para mim um resumo dele. Entendeu? Então ele lê um capítulo, faz um resumo e lê para mim o resumo. Só de fazer isso já está treinando o seu filho, ou pedir até para o colaborador. Infelizmente a gente tem que fazer isso daí com o colaborador hoje em dia, porque ele não teve esse costume, esse hábito de fazer antes. Então interpretação de texto é um baita problema. É um baita problema, porque requer foco, né? Sim. Bacana, Henrique. Agora, mudando um pouquinho o andar da carruagem, né? A gente estava falando de inovação no transporte, de novas formas de você gerenciar a transportadora, a área de logística. E você estava me contando que fez uma mudança recentemente na empresa lá, que está dando frutos diferentes e bons, né? Sim. Conta pra gente o que você fez lá. Então, desde o início nosso, sempre a gente teve um foco Primeiro, a empresa começou como uma empresa meio que de locação dos carros. Antigamente era assim, né? As empresas maiores, elas mesmas faziam a sua logística, tinham um setor, ainda algumas têm, claro, mas mudou um pouco o perfil. E contratava a transportadora só para mandar o caminhão e o motorista lá no dia. Então a gente tinha operação que a gente mandava 10, 15 caminhões para um cara para fazer as entregas dele, e ele mesmo fazia roteiro, carregamento, etc. E algumas vezes a gente sempre comprou caminhão para essa empresa de logística. Mudamos o nosso segmento pro fracionado. Hoje, né, o que a empresa faz, eu tenho mais ou menos 13 a 14 anos que a gente está atendendo uma empresa interestadual, atendimento regional e fracionado. Mas eu sempre adquiria caminhão. Ficava 6 meses, 7 meses com caminhão, falava, não, pelo amor de Deus, o que eu estou fazendo na minha vida, né? Deixa eu largar isso aqui e voltar para o meu negócio, que é o que eu sei fazer. Falei, mas não é possível. Aí eu comecei a analisar o mercado e ver que as empresas maiores, as melhores empresas, os cases de sucesso, tinham caminhão. Não. Tem terceiro para controlar a sazonalidade, mas tem frota própria. E aí me caiu a ficha e falei, não, eu vou estudar um pouco mais sobre isso. Aí fui entender e
percebi que são dois negócios diferentes. Por mais que eles sejam complementares e sinérgicos, logística é uma coisa e frota é outra. Então, a gente criou uma outra empresa, a gente tem uma empresa de logística que é a Bentrac, a gente tem a MC a Cargo, que é a empresa que tem a frota. Ela presta serviço para a Bentrac, tanto com a locação do equipamento ou com a alocação do equipamento com o motorista, mas é um tratamento completamente diferente. A forma de gerir são dois negócios. Eles são independentes e se complementam. Mas hoje essa é a forma que a gente gere. Aí você dividiu, uma faz só a logística, né? A parte de roteirização, a parte de vendas, o modus operantes, e a outra fornece os veículos e motoristas. Exatamente. Uma com equipamento e a Bentrac que faz toda essa parte realmente do ponta a ponta, né? Atende completamente, entende o cliente, aí você treina de forma diferente o seu vendedor para ter uma venda consultiva, qual que é o problema, qual que é a necessidade. O tratamento, por exemplo, nós fazemos aqui dentro de São Paulo muita entrega de calçado, é entregue em grandes magazines, tem muita exportação, então importação, nós coletamos em porto, entregamos em porto, entrega em aeroporto, e tudo isso demanda uma expertise, você tem que fazer agendamento, conversar com a pessoa certa, manter os carros lá na data, no horário combinado, tudo certinho, então tudo isso, se o cara tiver que fazer isso, ainda cuidar de caminhão, cuidar de motorista, ver se tem que trocar pneu, se não tem que trocar pneu, se as lanternas estão em dia, se tem macaco, se não tem, se o óleo está trocado. Você vê como são duas coisas completamente diferentes e tomam um baita tempo de um gestor. Então, mesmo o cara não faz isso. Não consegue. Não consegue. São pessoas específicas para fazer a gestão das entregas, dos clientes, das notas, da documentação. Sim. E pessoas específicas para fazer a gestão da frota ali, para saber se o veículo... Nós somos mais a fundo, porque se você pegar uma empresa de transporte hoje, que ela pode sim falar, por que só não faz um departamento para cuidar da frota, né? É o que a maioria acaba fazendo. A maioria faz isso. Mas aí que está a questão. Eu tenho uma visão de mercado diferente. A empresa diferente, a MCA, por exemplo, hoje ela começou prestando serviço para a Bentrac, mas ela já é independente, ela já tem outros clientes. Entendeu? Então ela tem vida própria. Se eu deixar ela só dentro da Bentrac como um departamento, ela vai ter um crescimento limitado ao crescimento da Bentrac. E agora não, ela tem um crescimento ilimitado. Eu diria que é um negócio até muito menos trabalhoso, vamos dizer assim, do que o de distribuição e do fracionado. Então ela tem vida própria, ela está forte, ela está com novos clientes, ela tem um mercado muito grande, porque aqui no Brasil ainda ele é pouco representativo, vamos dizer assim, esse mercado de locação de veículos. Porque entende o seguinte, você tem um negócio que é completamente diferente. Vamos falar uma distribuidora de salgadinho, né? Pô, você pegar um equipamento hoje, um caminhão truque aí de 350, 400 mil reais, vale a pena você investir 400 pau num caminhão ou investir no seu negócio? O que dá para você fazer? Quanto estoque você pode comprar? Não é? Quanto você pode investir numa área comercial e vender mais e crescer com esse dinheiro? Ou uma máquina, né, para te dar mais produtividade interna. Numa máquina, exatamente, numa embaladora, contratar gente boa. Então é um recurso que, ser disponibilizado para um veículo, não faz muito sentido, né? Então essa alocação, ela hoje é muito pensada, nos Estados Unidos e na Europa ela já é bem mais consolidada, aqui no Brasil ainda é incipiente, o pessoal ainda está começando a fazer essas contas, entender direitinho como que funciona, porque é o custo de oportunidade, né? Meu dinheiro empacado num equipamento desse, ou meu dinheiro no meu negócio, fazendo ele girar e ter mais retorno. Olha que interessante, né? É uma visão de gestão dos recursos. Eu vou aplicar o meu recurso em frota ou vou aplicar o meu recurso em negócios, né? Isso dentro da transportadora. Agora, quando você extrapola a visão e vai para o lado do seu cliente, a diferença é maior ainda, porque ele pode investir no negócio dele, dentro da indústria dele, na comercialização, ou investir num caminhão. E o caminhão ele tem um problema, ele vem com motorista, com ajudante, com equipe. E aí você vai cair no mesmo problema, por exemplo, que eu tinha com a logística quando eu comprava o caminhão. Você vai ter que... Esse cliente, esse embarcador, ele vai ter que ter um departamento ali dentro da empresa. Não é só comprar um caminhão. Ele vai ter alguém para cuidar da frota, para cuidar do motorista, para gerenciar o ajudante, ter todo esse cuidado, né? Então não é simplesmente comprar um caminhão. Como as empresas também têm recursos limitados.
Então, o empresário, né, ele tem que se afastar um pouco ali, olhar os seus indicadores e saber onde ele vai investir, né? Onde vai trazer mais dinheiro, né? Sim. E como ele vai investir para trazer mais dinheiro e dar mais prosperidade à empresa. É nessa visão, né, Henrique? Essa é a visão estratégica. Esse é o diferencial do sucesso. O empresário que ele tem uma boa visão, que tem uma estratégia bem definida, bem delineada, clareza do que tem que ser feito, essa clareza ela vem com uma boa estratégia. Onde eu quero chegar, o que eu quero fazer. E aí você falou muito bem, aplicação de criação de procedimento, processo bem estabelecido, procedimentos bem feitos, boas pessoas treinadas, uma estratégia, um objetivo bem claro de onde você quer chegar, você vai saber o que você quer, não, o sim, criar os KPIs, né, para você ter indicadores de que está no caminho certo, estou me mantendo, estou no caminho certo, até para ter uma remuneração mais justa com a sua equipe. Aquele cara que produz mais ganha um pouquinho mais, aquele que não produz você chama ele, bate um papo e tenta corrigir. Então tudo isso é super importante para o sucesso da empresa, né? Legal, Henrique. Então, essa visão empreendedora, né, que é mais estratégica, tem a tática, né, que é que você vai ali no dia a dia olhando os processos, se estão corretos ou não. Então, a visão empreendedora, você, em cima dos dados, em cima das informações, dos KPIs, como você falou, você consegue projetar um futuro. Dentro da visão tática, você tem que ter ali um controle muito eficiente para saber onde você está alocando os seus recursos. E, no final, você tem as pessoas ali para poder fazer a roda girar, né? Sim, perfeito. E aí entra a tecnologia, né, Jefferson, para ajudar. Você tem essa visão, você tem toda essa vontade de fazer acontecer. Tem esse controle, tem as pessoas, aí entra a parte que eu diria aí da tecnologia, né, que você muito bem nos ajuda, nos suporta nesse sentido. Porque precisa de um bom sistema de gestão. É um excelente investimento, né? A tecnologia hoje você não tem como fugir dela, ela é essencial para o sucesso do negócio também, porque é ela que vai te operacionalizar tudo isso daí. Não adianta, se você tem um concorrente que tem uma ferramenta melhor do que a sua, por mais que você seja produtivo, que você esteja bem estabelecido, tenha uma boa equipe, o cara está na sua frente. O que você falou lá no início da nossa conversa, né? Informação. Né? Antigamente você tinha que... Como é que você falou? O básico do transportador. Tinha que coletar quando o cliente solicitava, entregar no prazo combinado. E agora entrou coletar quando o cliente pede, entregar no prazo combinado. E todo esse processo você tem que estar informando ele. Gerando informação online, muitas vezes real time. O motorista deu ok lá, entregou, saiu do cliente. Isso tem que estar na visão gerencial, principalmente da transportadora e também do contratante, né? Lá do contratante também. Essa informação você tem que estar... Seu cliente ele tem que ter essa disponibilidade hoje de enxergar a sua operação, naquilo que diz respeito à parte dele. Mas você tem que disponibilizar para ele essa informação, né? Tem que ter muita clareza também nesse sentido, trabalhar sempre com a verdade, aquele negócio que acontecia antigamente, né? De falar que o caminhão quebrou, etc. Isso só se realmente quebrar de verdade. Aí hoje, mesmo assim o cara vai saber. Hoje em dia vai mandar um vídeo, fazer uma filmagem, mostrar onde está, mandar a localização, você dá um print do seu rastreamento. Você tem gerenciamento de risco hoje também, que telemetria na parte de caminhão e gerenciamento de risco super importante. Então você consegue controlar o seu veículo em tempo real, o tempo inteiro. Não dá para você falar para o seu cliente que você não tem isso. Se você não tiver, você está... Você nem passa no bid, né? Exatamente. Se você não tiver ali um seguro, não tiver um gerenciamento de risco, não tiver estrutura e não fornecer informação, você não entra na concorrência. Você está fora, você vai sendo excluído e vai ficar com aquela faixa de mercado que o resultado é pequeno, né? Exatamente. Aí você vai concorrer lá embaixo. O setor de transporte, o que eu percebo sempre assim, desde a minha visão, desde quando eu comecei a trabalhar com isso, ele sempre foi muito informal para as empresas, para as grandes empresas. Pô, você tem uma indústria, etc. É um negócio mais glamouroso, bacana, etc. E o transporte sempre foi relegado, né?
O transportador sempre foi aquele caminhãozinho velho que chegava, o motorista às vezes sujo, fumando, não sei o quê, fedido. Então, não era aquela coisa legal, bacana para a visão que a gente tinha. Mas com esse advento de tecnologia, com as empresas se tornando mais competitivas, a concorrência aumentando, as margens ficando mais tremidas, todo mundo teve que começar a se mexer. Falar, pô, onde é que a gente consegue ser mais eficiente? E aí apareceu assim nitidamente o gargalo, né? Que era no transporte. O gargalo apareceu nitidamente. Então todo mundo começou a pegar mais forte na questão de logística, criar um departamento de logística. Hoje você tem uma equipe dentro da empresa do embarcador que cuida dessa parte, que analisa frete, que analisa custo, a melhor forma, compras, PCP, entra tudo isso. Então está tudo muito integrado para trabalhar na redução de custo. Isso trouxe também para o setor de transporte, forçou o setor de transporte a se organizar, a melhorar, a investir, entendeu? Em equipe, pessoa, equipamento, em gestão, para poder estar concorrendo. A barreira de entrada para transportador antes era inexistente praticamente, né? O cara não precisava nem ter caminhão para ser transportador. Hoje estão aumentando. E aí você tem a barreira de fato e você tem o que você falou, você tem a barreira que ela não é, ela fica intrínseca, né? O mercado regula, né? O mercado regula, exatamente. Se você não tiver um bom sistema de gestão, você automaticamente está fora de várias concorrências aí. O embarcador, quando te contrata, ele te contrata para fazer a gestão do transporte. O que a gente fala aqui, Henrique, muitas vezes é que a venda do embarcador, quando o contratante lá, ou seja, uma indústria ou um distribuidor, a venda dele só acontece quando o consumidor consome o produto dele. Sim. E o transporte está no meio ali. Ou seja, ele teve essa consciência, pelo que você está falando aí, o distribuidor, ou a indústria, agora tem a consciência que isso acontece. Então, não basta ele fazer um bom produto e ter um estoque. Ele tem que fazer esse produto chegar na mão do consumidor dele. E, para isso, ele utiliza os recursos da transportadora. Exatamente, e é o diferencial, né? Adianta você ter o melhor produto possível e ele não está na gôndola na hora que o seu cliente precisa, acabou, ele vai pegar do seu concorrente. E hoje tem que ser super rápido, as compras online, né? Mudou muito o perfil de compra, então você tem várias empresas de logística indo bastante para esse sentido, que é de atendimento urgente, às vezes no mesmo dia. É um baita problema para o transportador, porque não se paga, né? Essa last mile aí, ela é muito cara, você não consegue repassar o custo para o cliente, então você acaba, o mercado nosso ele ainda vai passar por muitas mudanças, eu acredito nesse sentido, porque nós sabemos que o transporte ele tem sazonalidade, você não consegue uma frota o suficiente para atender as suas demandas, em um determinado momento ela vai ficar ociosa, em determinado momento você tem falta, e aí você acaba trabalhando com um terceiro. Você passa por uma situação difícil porque o caminhão hoje está muito caro. Então, antigamente, um motorista terceiro ele conseguia comprar um caminhãozinho, trocar, renovar. Hoje, ele não consegue. Um cara que tem uma van, vou dar um exemplo em número, tem uma van hoje que custa 60, 70 mil reais. Se ele for comprar uma mesma van dessa nova, custa 220. E o crédito? Onde ele arruma? Mesmo que ele consiga o crédito, se ele for fazer um parcelamento disso, quanto que ele vai pagar de parcela? Ele consegue absorver isso? Que aí ele tem que ter o custo operacional, né? Combustível, pneu, todo o custo operacional, mais a retirada dele. Exatamente. E pagar o veículo, né? O equipamento. Eu acredito assim, se o Brasil conseguir realmente engrenar, o governo atrapalhar um pouco menos, se a gente tiver um crescimento de fato do nosso PIB, coisa não muito, coisa de 1,2%, 1,5%, nós já vamos ter um sistema logístico travado, porque não está tendo uma renovação suficientemente grande. Por isso que é uma janela de oportunidade, que eu digo para você. Aí muita gente vai ter que começar a fazer o quê? Alugar o caminhão, alugar ou contratar de terceiro. Entendeu? E quem vai fazer isso são essas empresas, que é um mercado no Brasil que ainda é muito pequeno e que tende a crescer muito para colocar. Porque, de fato, não está fácil e esse pessoal, como tem muita concorrência, muita gente hoje trabalhando nesse last mile aí, você tem uma concorrência grande com essas empresas para conseguir o terceiro para você, para colocar na sua operação. Lá é farto, tem muito trabalho, muito serviço, só que trabalha demais, o rendimento não é tão grande,
cara dura 2, 3 meses. Eu estou dizendo da realidade, o que eu vejo, tá, Jefferson? O cara trabalha 2, 3 meses nesse sentido, não aguenta, volta, porque começa a ser... Não sei se você teve essa experiência. Minha esposa compra muito pela internet, né? Tudo que ela precisa, ela compra pela internet. Para a empresa dela, inclusive, nem pessoa física. O pessoal entregando 10h30, 11 horas da noite, Exatamente. meia-noite em casa. Muitas vezes eles vêm com carro de passeio, né? Com carro de passeio. Isso não é uma concorrência para a área de logística? Não diria que é concorrência. Esse transportador que faz esse last mile, ele tá dando um jeito de resolver o problema dele. Tá se virando ali para sobreviver. O que eu digo para você, a concorrência que eu vejo de fato é o seguinte: nós temos mão de obra, realmente é um baita problema. A gente não tem que chorar. Igual eu falei, autorresponsabilidade, o que você vai fazer para resolver esse problema? Mas que é um problema, existe por quê? Eu vejo duas coisas. A primeira é o excesso de bolsa. Realmente o governo está ajudando muito as pessoas, até de uma forma exagerada, e aí não tem sido muito compensatório para algumas pessoas trabalhar, às vezes por um salário baixo, né? Porque se ela tem aquela bolsa, ela faz a continha, pô, eu em casa estou ganhando X, para que eu vou trabalhar para ganhar 2X, 1,5 X, por exemplo? Eu acho que isso também incentiva a informalidade, né? Incentiva demais a informalidade. Minha esposa trabalha com a parte de confecção, e ela entrevista várias pessoas com muito tempo tentando montar uma equipe, e o pessoal chegava lá justamente nesse sentido: eu trabalho se for sem registro. E como ela tem empresa, falou: não, sem registro eu não posso. Pessoas boas, mas não trabalham. Não trabalham, não é registrado, não é CLT, porque ela tem uma renda garantida ali pelo governo e faz o seu bico. Sim. Então, complementa a renda ali e tá tudo bem. Uma outra coisa, assim, o pessoal pode até, não sei qual que é a sua opinião, e muita gente pode concordar comigo, mas os aplicativos também têm sido um baita concorrente para nós, para o empresário brasileiro. Por quê? Não tem uma regulamentação, eu sou a favor da desburocratização, eu sou liberal, mas e tem que ter uma regulamentação mínima, né? Então, como eu vou concorrer, por exemplo, com o Uber ou com o iFood, etc.? Porque o cara pega o carro dele, trabalha, ele faz uma renda, igual eu falei, X, só que ele pode sair para trabalhar a hora que ele quiser, ele tem flexibilidade, ele consegue pegar o filho na escola, ele consegue almoçar em casa, ele consegue acordar um pouco mais tarde, ou trabalhar à noite, se for o caso que ele gosta. O cara do iFood é a mesma coisa, entendeu? Então, ele faz uma renda de acordo com aquele trabalho que ele não faria, muitas vezes, trabalhando numa empresa privada. Entende? Com um horário para entrar, com um horário para sair, com determinadas responsabilidades. E eu tenho visto, por exemplo, nos aplicativos de transporte, Uber, etc., muita gente qualificada. Eu pego bastante, eu uso muito, eu converso com o pessoal da parte de logística. Eu já conversei com uns 2, pelo menos, que eram gerentes operacionais de transporte. Parou de ser CLT e foi trabalhar com Uber. Isso, porque geralmente esse cara que tem uma visão mais empreendedora ou alguma coisa nesse sentido, ele trabalha, faz a renda dele no aplicativo e ele tem uma segunda renda. Vende pela internet, compra e vende produto, ou ele faz algum determinado bico, então ele consegue fazer uma renda maior do que trabalhando fixo. Então você vê por que está tão difícil, eventualmente, da gente ter mão de obra aí para a empresa nossa. É que existe uma diferença muito grande, né, da pessoa fazer a renda dela, né, como você está falando, poxa, eu vou lá, compro um produto, vendo um produto, e uma empresa pagar para uma pessoa o mesmo valor, porque a empresa não paga só aquele valor, né? Ela paga Exatamente. o salário mais um monte de encargos. Então, não dá para concorrer. Não dá. Então, se a pessoa for direto no mercado e trabalhar ali, fazendo um bico aqui, fazendo uma coisinha ali, vendendo uma coisa aqui, ele vai ganhar mais do que trabalhando no CLT. Mesmo as indústrias, os distribuidores, até mesmo as transportadoras, pagando um bom salário. Porque o salário que a empresa paga, ela paga o dobro, né? Ela gasta o dobro. O dobro para mais. Se tivesse uma situação mais equacionada nesse sentido, né? Se você pudesse devolver para o funcionário um pouco mais, seria muito melhor, né? E isso ia refletir de uma forma muito boa para o Estado também, porque você tem um volume de negócio, um volume de contratação muito maior, a informalidade ia cair muito, né? Então você tem uma arrecadação, esse viés que é interessante, que muitas vezes os nossos estadistas não entendem.
Se você fomenta a economia, se você faz o incentivo ao empreendedorismo, reduz o custo do Estado, você tem mais arrecadação, porque você vai ter uma economia girando mais forte, né? Mais pujante. Quando a gente recolhe imposto, aquele dinheiro sai da economia. Sai. Não está na mão do colaborador, não está na mão das pessoas, está na mão do governo. Aí o governo faz a distribuição que ele acha que deve, né? Às vezes boa, às vezes não tão boa assim. Porém, ele naquele momento instantâneo ali, né, no imediato, aquele dinheiro sai da economia. Ele sai aí, ele não gira ali naquele momento. Ele sai e vai para outras instâncias, né? Exatamente. E isso afeta diretamente. Afeta diretamente. A gente, indo até para esse sentido, falando sobre a empresa, eu acredito muito no empreendedorismo. A empresa, para mim, é o maior vetor social que existe. Se realmente o governo entender dessa forma e apoiar os empreendedores, apoiar as empresas, desburocratizar, procurar não atrapalhar, né, já ajuda muito. E aí nós, de fato, vamos conseguir ter um país mais justo, porque você consegue ter uma pessoa trabalhando, registrada, ela tem o seguro dela ali, a aposentadoria, que é o INSS, tem um fundo de garantia, ela tem férias, tem 13º. Então, a nossa Constituição dá muitas vantagens nesse sentido para o trabalhador. E aí dá dignidade. Exatamente. Que é o mais importante. Então, se você dá dignidade para uma pessoa conseguir produzir, ela ganhar o dinheiro dela, ela pagar o aluguel dela, ela comprar a casa dela, ela colocar dinheiro dentro de casa, comprar comida, ver o filho, a esposa, todo mundo ali sentado, com café da manhã, com almoço, com uma janta. Isso é dignidade. Ter uma roupa para usar, uma escola para estudar. Entende? Aí tudo. Isso não é social? Isso não é fomentar a evolução da sociedade? O melhor convívio, você elimina doenças, porque a pessoa está bem alimentada, bem nutrida, não está tendo contato com córrego, sujo, etc. e tal. Entendeu? Tem mais dignidade nesse sentido. Ela não vai roubar, ela vai ensinar ao filho dela o que é o certo. Ela vai para a escola, na escola vai ter uma estrutura de educação, vai ter menos convívio com pessoas que poderiam eventualmente levar ela para o lado errado. Uhum. Então, o vetor social é a empresa. E vai estar produzindo, né? Vai estar gerando riquezas, né? Gerando riqueza e aumenta a arrecadação do Estado. O Estado vai poder devolver, que é a obrigação do Estado, saúde, segurança, né? E educação, que é o que nós cobramos e o Estado tem a obrigação de prover para nós. Bacana, Henrique. Então, foi bacana você ter entrado nesse assunto, né? Do empreendedor, né? A empresa é um dos maiores vetores aí, sociais, né? E a gente sabe que você faz um trabalho excelente aí, social. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre esse trabalho que você faz? Claro, claro. Eu tenho mais ou menos uns 10, 11 anos que eu sou rotariano aqui em Guarulhos, né? Faço parte do Rotary Clube de Guarulhos. Tenho muito orgulho dessa associação. Né? Para quem não conhece o Rotary, é uma instituição que está no mundo inteiro. Tem mais de 100 anos, 117 anos agora fechou. E ela age justamente nesse sentido, fazendo projetos estruturados no mundo inteiro para poder melhorar a vida das pessoas. Como que ela consegue fazer isso? Junta num determinado clube pessoas qualificadas de diversas profissões diferentes, pessoas com uma capacidade de produção, de empreendedorismo, etc. Identifica na sociedade quais são os problemas que existem e propõe uma solução. A partir do momento que você propôs a solução, você corre atrás do recurso, cria um projeto independente e aí você vai agir naquele foco para ajudar aquela determinada comunidade naquele sentido. Então, o Rotary é uma entidade mundial. Mundial. Né? Mundial. Não governamental. Não governamental, né? Não tem nada a ver com o governo. Apesar de usar, né? De fazer parte ali do processo. Faz muita parceria. O Rotary, por exemplo, ele é a única instituição não governamental que tem um assento na ONU, por exemplo. É muito interessante. Então, o Rotary tem um assento na ONU. Tem. Em uma das comendas da ONU, dos departamentos lá, tem uma cadeira que é dedicada ao Rotary, porque quando a ONU foi fundada, uma das missões do Rotary é promover a paz mundial. Então, o Rotary faz cursos para pessoas, para ensinar a fazer isso da melhor forma possível. O Rotary fomenta, por exemplo, intercâmbio de jovens. É o melhor projeto, assim, sem sombra de dúvida, de intercâmbio de jovens do planeta.
O Rotary pega gente do mundo inteiro e coloca para rodar outros países, conhecer outras culturas, fazer uma integração. E essas pessoas se tornam cidadãos assim do mundo, cosmopolitas mesmo, e com uma visão completamente diferente. Esse cara não vai matar um amigo dele, não vai guerrear, jamais, entendeu? Ele tem uma outra visão. Então essa é uma das funções. E quando a ONU foi formada, vários componentes daquela comissão eram rotarianos na época. E eles se juntaram e falaram, não, vamos pegar e dar uma cadeira pro Rotary na ONU. Um assento. Bacana. Então, para o pessoal entender, né? Tem muita gente que não conhece o Rotary, né? Para entender melhor, ele é uma entidade não governamental, que é um grupo de pessoas que colaboram com projetos para ajudar a sociedade. Exatamente. Eu costumo falar de um tripé rotário. Vou contar rapidamente a história do fundador do Rotary para entender o que é esse tripé rotário. O Rotary foi fundado por Paul Harris. Ele era assim, uma pessoa iluminada. Sabe essas pessoas iluminadas que aparecem uma vez a cada 500 anos? É um desses caras. E ele recém-formado, recém-casado e recém-chegado num estado que era Chicago. Ele precisava fazer o quê? Ganhar dinheiro, trabalhar e ganhar dinheiro. Precisava fazer amigos, né? E ele sempre teve a ver. Ele viajou pelo mundo antes de casar, etc., ajudando as pessoas, num navio, etc. Então o cara tinha essa veia social. Ele era advogado. O primeiro cliente dele, que era, se não me engano, Art Clamp, agora não vou prometer o nome dele, que agora eu não me recordo qual foi o primeiro cliente, que foi formou o clube junto com ele, o primeiro Rotary. E aí ele pegou esse cara e foi dar um passeio na comunidade, ali no bairro que ele morava. E esse amigo dele conhecia todo mundo. Tudo bem? Todo mundo cumprimentava, ele entrava num comércio, conversava com o dono, conversava com o vizinho, conversava com todo mundo. E caiu a ficha dele, ele falou, eu preciso disso, eu preciso de relacionamento. Se eu quiser fazer negócios, eu preciso de relacionamento. E aí ele começou a conhecer melhor, convidou esse amigo, surgiu a ideia do Rotary, né, para fazer surgiu a questão do relacionamento para ajudar as pessoas. E ajudar as pessoas e se ajudar também, porque ele também precisava sustentar a família dele. E acabou dando certo, todo mundo topou ele e montou o primeiro Rotary. E o tripé o que é? O companheirismo, que é essa amizade. Quando você entra no clube de Rotary, você tem uma segunda família. Uma segunda família realmente super importante. É uma amizade que você leva para o resto da sua vida. São pessoas que entram dentro da sua casa, que convivem contigo. Pessoas de bem, bons exemplos para a família. E aí você tem o networking, que você acaba, querendo ou não, conhecendo muitas pessoas, o networking e o desenvolvimento profissional. Então, essa avenida é a avenida profissional. Por quê? Você treina, o Rotary é a instituição que mais treina no mundo, todo ano troca a equipe toda e treina todo mundo de novo. Então, nós treinamos muito, então você tem network, você tem treinamento, você tem capacitação para gestão de projetos e você tem gestão de pessoas. É a maior escola que existe de gestão de pessoas. Porque você vai gerir um projeto, tem um objetivo X, eu tenho que pegar pessoas qualificadas, não remuneradas e fazer com que elas atinjam aquele objetivo. Aí complicou, hein, Henrique? Pessoas qualificadas, não remuneradas para atingir um objetivo. Exatamente. Rapaz, é um desafio. É um baita desafio e é uma escola absurda de gestão de pessoas. É super interessante. E o terceiro ponto é, de fato, os objetivos sociais. Só que o Rotary, ele eventualmente tem uma outra ação assistencialista? Tem, né? Precisa, você vê o cara passando fome, às vezes você ajuda, dá uma cesta básica, mas esse não é o foco nem de longe. O Rotary, ele tem um braço que chama Fundação Rotária. Nós fazemos projetos durante o ano, arrecadamos recursos, todo rotariano ajuda um pouquinho e doa dinheiro para a Fundação Rotária. A Fundação Rotária, olha como é inteligentíssima essa questão. Eles pegam todo o recurso aplicado, arrecadado durante um ano, investem em fundo. O retorno do investimento hoje, porque já tem um valor acumulado alto, a nossa instituição, num prazo de mais 10, 12 anos, ela vai ser autossuficiente. Nunca vai acabar. Porque ela tem recurso próprio para se autogerir. E o recurso financeiro excedente desse investimento, ele retorna para os clubes, para que os clubes possam fazer projetos estruturados. O nosso clube fez 2 projetos desses que eu vou te falar rapidamente quais são. A gente fez um consultório odontológico adaptado na Casa de Davi, porque o pessoal entra lá com cadeira de roda ou em cama, e não tinha como atender. E eles não... A maioria, quase todos os dentes eram podres, bafo, etc. Porque não tinha como fazer atendimento dentário.
Então, a Casa Davi é o que mesmo? A Casa de Davi atende pessoas com necessidades especiais. Aí são diversas necessidades. Pode ser autismo, deficiência física, mental. E aí o Rotary foi lá e fez um centro odontológico. Adaptado de primeiro mundo. O dentista não olha mais a boca da pessoa, é uma câmera e ele olha para um tablet. É coisa absurda, sensacional. Sensacional. Investimos lá quase $60 mil. Que legal. E esse dinheiro vem da Fundação Rotária. Nós não colocamos dinheiro do clube para fazer isso. Entendeu? Teve esse e o outro projeto que nós fizemos agora foi a compra de um equipamento para o JJM, que é um dos hospitais que faz mais parte, da região aqui é o que faz mais parte. Se não me engano, é o terceiro de São Paulo em número do Brasil em número de partos. Então, o JJM é um hospital que fica aqui em Guarulhos. E é especializado em maternidade. Maternidade. E aí o Rotary fez o que mesmo? Todos os anos a gente compra equipamentos lá para eles. E com esse dinheiro do subsídio que nós fizemos ano passado, nós compramos uma máquina. Se eu não me engano, foi uma autoclave. Agora eu fiquei em dúvida qual foi exatamente o equipamento, porque esse último ano eu não participei desse projeto. Mas a gente comprou um equipamento que eles estavam precisando muito, muito. Que é um dos hospitais de referência em maternidade na região e é o terceiro maior taxa de natalidade hospital de maternidade. Na maternidade são 500 e poucos partos por mês. Mais de 500 partos por mês e o Rotary ajudou. Que é um hospital público, né? Sim. Não, ele é filantrópico, na verdade. Ele tem ajuda uma verba, pouca coisa que vem do SUS, mas ele é filantrópico. Eles passam, inclusive quem quiser ajudar o JJM, fica à vontade. Realmente eles precisam muito. Todos os meses eles precisam correr atrás de recurso para poder fechar as contas. Olha só que interessante. A gente tem feito alguns eventos para ajudar. Já fizemos corrida para o JJM, evento de festa junina, etc. Tudo que a gente pode sempre estar fazendo, a gente está fazendo lá. Até citar um companheiro nosso, o Valdir, né, do Valdir Pinto, sempre está à frente ajudando muito o pessoal. O Luiz Roberto Mesquita, que é o presidente do conselho, ele também é rotariano, é um cara assim, iluminado, sensacional. Gosto muito dele, estava ontem com a gente e está à frente disso aí e tomou essa dor para ele e está conseguindo resolver. Que bacana. Então o Rotary é não governamental, trabalha com pessoas qualificadas e não remuneradas e Isso. O negócio anda. E anda. Pô, e como é que tem empresa que não consegue andar? Pois é. Olha que coisa, né? É. Poxa vida, se eu tenho uma empresa que tem faturamento, que tem pessoas ali que muitas vezes precisam ser capacitadas e às vezes ela não dá resultado para o empresário ou até mesmo para a sociedade. Mas o que é legal que você comentou? Por que o Rotary consegue fazer isso? Há muitos anos vem fazendo o que você falou a primeira vez, treinando. A equipe entra, você tem todos os procedimentos, processo bem estabelecido, é uma organização exemplar nesse sentido e treina. E treina o pessoal. Não vou dizer que não passa problemas, passa problemas assim, por exemplo, aumentar o quadro, pessoas que acabam saindo, entrando e voltando, mas é isso. Mas o Rotary ele realmente é um exemplo nessa questão de gestão. Que bacana. Ajuda, então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, só digitar aí o Rotary no Google, o Rotary em Guarulhos, ou fica à disposição também, qualquer um pode entrar em contato comigo e eu explico um pouquinho melhor como funciona. Pode entrar, pode fazer visita, pode participar. A gente o meu clube se reúne toda terça-feira, a Associação de Rotarianos de Guarulhos, é uma travessa da Rua do Cano ali, Rua Soldado Anélio da Luz, número 35, toda terça-feira, e nós temos 6 clubes de Rotary em Guarulhos. Legal. Guarulhos, o nosso é o mais antigo, fez 70 anos agora ano passado, e tem uma história muito bonita em Guarulhos, de realizações. Muita coisa vocês realizam, né? Traz para a sociedade, faz a diferença na vida das pessoas, né? Sim. Eu vi isso. E você está num projeto agora bacana de todo ano, né? Conta um pouquinho pro pessoal qual é esse projeto, sim. Henrique. Esse projeto aí é orgulho, né? É o orgulho. Além dessa ferramenta que nós temos, que é a arrecadação com a Fundação Rotária, cada clube ele tem autonomia para desenvolver projetos e arrecadar recursos também. E eu sempre gostei de correr. Quando eu entrei, eu tinha mais dois companheiros lá que também gostavam e outros 2 que queriam fazer um projeto. A gente juntou essas 4 pessoas e bolou um projeto que era uma corrida de rua. Pô, vamos fazer uma corrida de rua, né? A gente arrecada um recurso, ajuda. Eu sou fã de esporte, fã. Eu acho que o esporte ele é o principal aliado dos pais e da sociedade para poder
dar um bom direcionamento para as crianças, para os jovens. Tanto é que o objetivo principal dessa corrida nossa é fomentar a inclusão de jovens por meio do esporte. Todo o recurso que a gente arrecada com a corrida é a Rotary Run, desde 2015, é investido em projetos de esporte de inclusão de jovens. A Rotary Run está desde 2015 incentivando os jovens aí, né? Com toda a arrecadação vai para esses jovens, através do esporte eles evoluírem e se tornarem cidadãos aí. Exatamente. Nós já chegamos a colocar 3.000 pessoas correndo. Esse evento acontece todo mês de setembro. Esse ano vai ser dia 15 de setembro. Primeira mão aqui, a Active Corp é a nossa patrocinadora. Agradecer o Jefferson. Mais um ano, né? Tem acreditado muito no nosso projeto. Agradeço de coração, Jefferson. Você não sabe... Não, você já tem um pouquinho dessa visão, mas o pessoal não sabe o quanto isso é importante, faz diferença para a sociedade aqui em Guarulhos e para nós. Faz muita Muito diferença. Obrigado. Não, obrigado você por deixar a gente participar, né? Por fomentar esse tipo de projeto dentro da cidade. Então, a Rotary Run vai acontecer agora em setembro e é um evento muito bacana. Quem pode participar da Rotary Run? É só atleta? Como é que é? Não, é um evento para a família. Nós temos uma caminhada de 3 quilômetros, tem a corrida de 5 e a corrida de 10. E aí é um evento super bem organizado, tem federação, quer dizer que se o atleta vir correr, ele vai ter marcação de tempo, que vai concorrer, pode entrar para um recorde pessoal, alguma coisa nesse sentido. E fora isso é inclusivo, qualquer um pode participar. Qualquer um pode participar. Você falou que tem a caminhada de 3 quilômetros. A gente faz mais de 3 quilômetros quando a gente vai no açougue, vai no supermercado. Só não participa quem não quer. Ainda ganha uma medalha. Ganha medalha. O Rotary Run, ele é pioneiro no seguinte, Jefferson. Você teve a oportunidade de acompanhar algumas vezes, mas eu faço muita prova, muito evento, porque também sou triatleta amador, né? Então eu tenho feito muito evento e os eventos eles têm uma estrutura boa para o atleta de prova, legal. Mas o pós-prova não é lá essas coisas. São raros os que você vê alguma coisa diferente. E nós montamos uma arena dentro do Bosque Maia. Antes da prova e depois da prova tem treinamento, tem lamba aeróbica, a gente fornece açaí, água, fruta, tem todo um empreendimento, um envolvimento daquele pessoal ali dentro com brindes, com apresentação, a família participa, sabe? É um evento completamente diferenciado. Então, para quem gosta de correr e quem quer começar ou iniciar, vai lá e vai conhecer e vai entender uma corrida diferenciada. Nós temos uma proposta completamente diferente. É uma entrega grande que nós queremos dar para o nosso corredor e para o nosso patrocinador. Muito bacana. E para quem ainda não fez nenhuma corrida dessa, a Rotary Run é muito bacana mesmo. Bom, eu participo desde 2015, né, Henrique? A gente sempre se encontra lá. E é muito bacana porque envolve todos e é uma multidão de gente que está correndo pelo bem. Sim. Corra para fazer o bem, é o nosso lema. E é um clima diferenciado, né? É um clima assim de alegria, de acolhimento mesmo, né? De festa. Eu sou apaixonado por esse evento. Nós temos nosso grupo lá que é super apaixonado. Ele é um evento que ele dá muito resultado para nós. E o que é mais gostoso é o pós. A prova é maravilhosa, é sensacional. É o que você falou, um ambiente, é um clima gostoso. Mas, por exemplo, ano passado nós reformamos todo o ginásio Bonifácio Cardoso. Quem é de Guarulhos conhece, a nossa ginasta Rebeca Souza, ela saiu desse ginásio, né, medalhista olímpica. Ali tem a iniciação de várias atletas na cidade de Guarulhos, é muito antigo, muito famoso. E nós conseguimos dar reformar aquela casa, sabe, que estava tão ruim, uma situação tão difícil. E o pessoal se esforça tanto quem está lá, e as crianças mereciam isso. A gente pintou, reformou, comprou equipamento, reformou o banheiro, limpou, sabe, a parte externa, a parte interna. Ficou uma coisa maravilhosa. E tudo isso graças a quem participou com a gente do Rotary Run. Então, o dinheiro arrecadado na Rotary Run, parte dele foi para esse ginásio de ginástica olímpica, que é tradicional no município e precisava de uma reforma. Inclusive, a Rebeca Andrade foi treinada nesse ginásio. Exatamente. Pô, gente, é muito bacana. E a inscrição, ela é muito em conta, né? Nós temos uma proposta de inscrição próxima do que a gente tem de concorrência com as outras provas, realmente para todo mundo poder participar. Hoje ela está em R$90. Olha que bacana.
Então, gente, se E puder... ganha uma camiseta, ganha medalha e tem direito a todos esses itens que a gente falou depois na área de É dispersão. massagem, é açaí, Fruta, fruta. água, isotônico, Muito tudo à bacana. vontade. Então, a Rotary Run é um evento tradicional, já é um evento tradicional no município e que a cada ano atrai mais pessoas e com isso o Rotary faz mais benefícios. Mas benefícios, e uma coisa interessante da Rotary Run é que nós, de fato, temos uma boa parceria com o poder público. Sempre eles nos apoiam, de fato, em tudo que a gente precisa, nas demandas. E o que é mais interessante? Essa capacidade de arrecadação, de gestão e de entrega, ela se multiplica. Porque, por exemplo, nós temos um recurso X para reformar o ginásio. O recurso da corrida não daria para ter reformado da forma como nós reformamos. Entendeu? A gente conseguiu pegar esse valor que a gente investiu e multiplicar por 3, porque você faz uma parceria com a prefeitura, ela entra com a mão de obra. Você faz uma parceria com uma empresa, de um companheiro, de algum conhecido, que fornece a tinta com um custo mais baixo. Então, a gente consegue, com essa gestão e com esse cuidado, reduzir o custo, trazer parceria de mão de obra e aumentar a produtividade. Então, aquele recurso multiplica por 3. Então, o valor investido, ele multiplica e consegue fazer mais ações, né? Você consegue melhorar ainda mais. Isso me entrega melhor. Poxa, que bacana, né? E tudo isso é gestão, né? Gestão. É gestão. E aí, trazer isso para dentro da nossa empresa é o segredo do sucesso. Muito bacana, hein? Então, legal. Henrique, acho que a gente já conversou bastante aqui. Né? Eu só tenho a agradecer aí a Rotary Run, porque é muito bacana esse convite que você faz para a gente, para ser patrocinador. Você que está ouvindo a gente aí, que está vendo a gente, se quiser ser patrocinador, pode falar aí com o Henrique. Fica à disposição. A gente vai deixar o contato aqui no vídeo para ajudar o Rotary a espalhar esse bem para o mundo, né? Perfeito. Obrigado pela oportunidade e por acreditar em nós. Acredito sempre. Henrique, agora sim, ó, tem muito empresário vendo a gente aqui, ouvindo o nosso bate-papo, né, que foi super construtivo. E você pode dar uma dica para eles, como empresário do transporte, como empresário da logística, dá essa dica pro pessoal aí que está assistindo a gente? Claro, claro. É o seguinte, Jefferson, muitas vezes o empresário, ele começa do jeito que dá. Ele é motivado a ser empreendedor, nem sempre porque é o sonho dele, porque é o que ele quer fazer ou alguma coisa. Às vezes ele é puxado a ser empreendedor pela circunstância, né? Perdeu o emprego, tem que se virar, tem família para cuidar, etc. E às vezes não, às vezes ele de fato sonhava em fazer aquilo. Mas uma dica que eu dou é o seguinte: trabalha certinho, trabalha correto, entendeu? Trabalha da forma certa, registra o seu funcionário, paga o seu imposto. Isso te dá um retorno absurdo. Parece que não, parece que está ganhando às vezes quando você recolhe um pouco menos ou quando você não contrata um funcionário e não paga um registro, alguma coisa nesse sentido. Não faça isso. Eu estou dizendo porque eu sei como funciona o transporte. O transporte ele veio de uma informalidade muito grande. Ele está passando por um processo de profissionalização. Mas empresário do transporte, coloque isso na cabeça. Trabalha de forma correta, certinha, que você com certeza vai ter benefício. Vai ter muito benefício. Eu acredito muito na lei do retorno, na lei da semeadura. Então, você plantou, você vai colher. Planta coisa boa que você vai colher coisa boa. Faz certinho, faz da maneira correta, que os resultados vêm, né? Vem. Isso é certeza. Faz certinho, cuida do seu negócio, cuida da sua empresa. Trabalha sempre com constância, aprende com o seu erro, tenta aprender com o erro do próximo também, vai corrigindo o seu rumo. Constância, acredita, persevera e tenha disciplina. Entendeu? Não é todo dia que você vai acordar motivado, não é todo dia que você vai acordar com vontade de trabalhar, não é todo dia. Não é. Na verdade, a maioria dos dias não. Mas o que vai te fazer levantar? Qual que é o seu objetivo? Você tem essa clareza para te fazer levantar cedo, acordar naquele horário e trabalhar, colocar sua roupa, vestir o seu uniforme do trabalho ali, a sua roupa de trabalhar, ir para a sua empresa, chegar no horário, conversar com a sua equipe, se colocar à disposição para resolver os desafios que aparecem? Então, se mantém focado, disciplinado e trabalha de forma correta. Consistência, né, Henrique? Consistência, exatamente. Essa é a palavra. Bacana, Henrique. Henrique, olha,
excelente bate-papo que a gente teve hoje. Então, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, dê o seu like, compartilhe o vídeo. Teve dicas muito importantes hoje aqui do Henrique. E, Henrique, um prazer muito grande recebê-lo aqui no podcast. O prazer foi meu, imagina, uma delícia, bate-papo super gostoso. Estou sempre à disposição, Jefferson, que você precisar. Te agradecer pelo apoio de sempre. Aqui tive um baita parceiro nosso desde o começo, né, em 2001. Então já está indo para 23 anos de parceria. 23 anos juntos de parceria. E eu só tenho a agradecer, acredito muito no trabalho de vocês. A equipe da Active está de parabéns. Eu só tenho que elogio para vocês, sempre prontos a nos atender da melhor forma possível. Né, uma empresa que a gente percebe também que tem esse viés de sempre querer evoluir, melhorar, de entender o cliente de fato, o que ele precisa, o que tem que ser feito para poder melhorar aquela prestação e ajudar o cara nas dificuldades que ele tem, sabe? Então, conversa muito com a nossa forma de pensar e de agir. Essa parceria, se Deus quiser, vai durar ainda muitos e muitos anos. Se Deus quiser, Henrique. Amém. Obrigado pela presença. Opa, eu que agradeço. Um abraço para todos aí. Gente, um abraço, até a próxima.